Versículo de número 42 tem uma palavra maravilhosa para nós, de ensinamento essencial para nós, o povo de Deus que queremos ir morar no céu, que fala sobre como viviam os convertidos. E nós precisamos aprender a nos comportar como igreja do Senhor. E tem algumas coisas que, para nós sermos igreja aprovada por Deus, nós precisamos aprender e praticar, meus queridos amados irmãos. Todos encontraram, diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E aqui vem a parte final desse versículo e desse texto que diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, maravilhoso, a palavra do Senhor Deus, ele é muito importante para nós. Estamos há 3 dias, do novo ano, que nós possamos, meus queridos, estar aprendendo e exercitando a palavra do Senhor nas nossas vidas, porque o exercício da palavra, ela traz benefícios. O exercício da palavra, ela traz o mover de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, de forma que todos nós somos abençoados. Por isso é necessário que não só pratique a palavra, mas que todos nós possamos praticar a palavra de Deus. E aqui essa palavra é maravilhosa. Aqui está falando da igreja de Jesus, logo após Jesus ter sido elevado ao céu, ou ter voltado ao céu, como todos nós conhecemos a história. Aqui o Espírito Santo de Deus já tinha descido, o Espírito Santo de Deus já tinha
de nós desempenhar quando nós temos o temor de Deus. Porque quando nós temos o temor de Deus, se nós vemos alguma coisa que nós achamos que não dá, ou que talvez nós não concordamos, nós não entramos em conflito. Por quê? Nós temos o temor de Deus. O temor de Deus é um dos fatores predominantes para o agir de Deus nas nossas vidas. Um crente que não tem temor, não está fora da vontade, do propósito de Deus. Tem muitas pessoas que não têm temor. Glória a Deus, aleluia. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Diariamente perseveravam unânimes no tempo. Preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai guiar a igreja de Deus, aquele que está debaixo do temor, aquele que está debaixo do propósito da palavra de Deus. O Espírito Santo vai sempre criar você estar na casa de Deus, a estar reunido, porque foi para isso que Jesus ele formou uma igreja. E Jesus ordenou esta igreja, que esta igreja ela precisa conviver. Porque se eu estiver lá na minha casa, você lá na sua casa, eu não vejo meus erros, você não vê meus erros. Eu não preciso te perdoar, você não precisa me perdoar. Você não precisa de nada se eu estiver lá na minha casa e você estiver na sua casa. Mas Jesus disse o quê? Que se nós não perdoarmos uns aos outros, o que é que acontece? O Pai também não te perdoa. Olha que forte. Glória a Deus, aleluia. Então o perdão é algo essencial nas nossas vidas, meus queridos amados irmãos. Não existe dois céus. Não tem como eu entrar lá sozinho e deixar o irmão para trás. O céu é um céu só para todos nós. E aquele que quiser ir morar no céu precisa perdoar. Porque sem o perdão de Deus, não tem como nenhum de nós chegar lá. Nós somos perfeitos e não precisamos do perdão de Deus? Não. Mas Deus disse que para Ele liberar o perdão para nós temos que fazer o quê? Perdoar uns aos outros. Olha como é forte. Glória a Deus, aleluia. É por isso, irmãos, que havia uma grande manifestação de Deus, de forma que o irmão Pedro ia andando nas ruas, e até a sombra do irmão Pedro curava. O povo ia colocando, preste atenção, o povo ia colocando os seus enfermos ali para o irmão Pedro passar, pelo menos a sombra do irmão Pedro passar lá. Olha como é forte, irmãos. Ai, irmão, mas é porque o irmão Pedro ele era santo. Não. A Bíblia vai dizer que o irmão Pedro era igual a nós. Todos os homens de Deus eram igual. Glória a Deus, aleluia. O que comovia, o que era diferente naquele tempo, era a fé dos irmãos, era o temor da igreja, era a alegria. Hoje tem irmão que não conhece nem o pastor da igreja. Infelizmente, tem irmão, quando ele adoece, quando o pastor da igreja vem saber, esse pastor de São Paulo, não sei que homem, profeta, tudo não quer mais nem saber os profetas. Quando o pastor da igreja vem saber. E a Bíblia diz aqui que aquele povo, para acontecer tudo isso, a manifestação de Deus, primeiro eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Nós temos muitos irmãos hoje. O irmão conta para a rua todinha, para os amigos, para o parente, para todo mundo sua dificuldade. Conta para todo mundo, irmão. Quando o pastor da igreja vem saber por boca dos outros, muitas vezes não sabe, né? Tem muitos que nem sabem. E é forte, irmãos. Para ver o mover de Deus nas nossas vidas, nós precisamos desempenhar o nosso papel de cristão. E aqui vem, eles partiam o pão, estavam juntos na oração e no partir do pão. E hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes nós não estamos juntos nem na oração. A oração são poucos. A oração é 10, é 20, quando mais dá. No partir do pão, que é o mais fácil,
Tem irmão que não quer participar do partir do pão, e essa é uma coisa importante para a obra de Deus. Irmão que quer, até que pessoas do mundo, eles preferem estar compartilhando o seu partir do pão com pessoas do mundo, a partilhar do pão com seus irmãos da igreja. E na verdade a obrigação nossa como cristão, das coisas que se referem ao reino de Deus, quando tem elas, a nossa obrigação é ir no reino de Deus. Jesus disse o que? Buscar primeiro o nosso reino, a nossa vontade, não é verdade? Oh, glória a Deus, a igreja de Deus está atenta. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você sabia que para nada é interessante, irmãos? Para haver salvação de almas, a igreja precisa se movimentar. A igreja precisa participar disso tudo aqui. Aqui tudo resume na salvação, no acréscimo das almas, que Deus está acrescentando, porque quem acrescenta é Deus, mas precisa a igreja estar na comunhão, a igreja precisa estar buscando, a igreja precisa estar orando. Tem gente que entra, anda e sai, ele não pede salvação de alma na igreja. Ele começa a falar: está faltando fulano, a igreja está ficando vazia, lá está faltando, e você está fazendo o quê? Que zelo você está tendo pela obra de Deus? Você recebeu a graça da salvação de Deus por intermédio de alguém que pregou para você? Alguém falou de Deus para você? Ou então você ouviu alguém falar de Deus, mas você ouviu alguém? Glória a Deus, aleluia. Você ouviu alguém falou de Deus para você, falou de Jesus para você. Então, quando você recebeu, você é obrigado a dar, você é obrigado a compartilhar com os outros. De graça recebeste, de graça dá. É uma obrigação nossa, irmãos. Pregar a palavra é uma obrigação nossa, igreja do Senhor. Aleluia, se incentivar uns aos outros. A Bíblia diz que quando você está vendo um fraco, vai lá, tem que incentivar o fraco. Hoje nós estamos vivendo um tempo, o irmão cai numa fraqueza, está lá o outro lá e querendo ajudar a derrubar. O irmão entrou no desgosto, está lá o irmão: não, irmão, deixa isso para lá, vamos voltar para Deus vai colocar tudo no lugar. O irmão que começa a colocar mais lenha na fogueira. Não, irmão, está certo, você está certo, vamos lá, você está certo, ficar em casa, você está certo, de deixar a igreja, você está certo. Ah, não, irmão, está errado. Está errado. Oh, meu Deus, aleluia. Que nesse 2026, este ano que nós vamos entrar, possa ser um ano especial para nós, e que a palavra do Senhor seja manifesta nos nossos corações. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade.